Oiê, tudo bem? Passando aqui para te contar que finalmente a funcionalidade de fechamento de caixa está disponível para todos vocês lá no sistema da Brind. O Gustavo, nosso desenvolvedor responsável por essa funcionalidade, fez um vídeo explicativo sobre como tudo está funcionando direitinho para tirar todas as suas dúvidas. Então fica aqui o vídeo dele explicando sobre como tudo funciona certinho para vocês. O fechamento de caixa ele vai ficar nesse caixa, nesse botãozinho de caixa aqui que vai aparecer tanto aqui em cima para telas menores, né, quanto aqui embaixo para telas maiores. E aí quando a gente abre aqui, né, vai ter nenhum caixa encontrado, ou se tiver um antigo que a gente tem acesso, ele exibe aqui também pra gente. Atualizar, porque ele é manual, tá? As atualizações conforme vão chegando o pedido. O histórico, que a gente pode ver, isso aqui só os gerentes vão poder ver, gerentes e donos. E as configurações também, só gerentes e donos. E aqui na configuração do caixa, a gente só tem uma única opção, de mostrar bandeiras dos cartões no fechamento. Então, quando vai fechar a caixa, você tem que preencher quanto que você vendeu no dinheiro, no crédito, no débito. E aí, essa é um opcional se você quer preencher para quais bandeiras foram, né? Então, Visa, Mastercard, enfim, as que estão registradas no sistema. Eu vou abrir aqui o caixa, né? Quando abre o caixa, normalmente solicita um saldo inicial, tá? Que normalmente não é zero, porque precisa de algum tipo de troco no caixa, tá? Então, sei lá, vou colocar aqui, temos R$ 100, tá? Então, aqui mostra o nosso caixa aberto. Somente o usuário que abriu pode fechar, tá? E adicionar entradas ou saídas, tá? Embora isso aqui também fica restrito para gerentes, tá? Gerentes e donos aqui podem adicionar entrada e saída, tá? Independente se o caixa é de um outro operador, eles podem adicionar essa entrada ou saída e vai constar, né, que foi o usuário dele que executou aquela entrada ou saída. Não vai aparecer aqui, tá? Mas aí a gente fica no registro, caso seja necessário. Depois eu espero fazer uma questão aqui do histórico um pouco mais detalhado sobre essas questões. Então, beleza, vai ter as formas de pagamento. Eu vou fechar aqui só para a gente finalizar alguns pedidos. Então, ó, vocês veem que no primeiro momento ele não conta aqui, tá? Porque demora um pouco o processamento do pedido. Ele tá rodando, né, um pós-processamento, então ele vai fazer tudo que a gente faz com o pedido normalmente antes de ele vir para cá, tá? Agora já tá todos os valores discriminados, né? Então o total de entradas foi esse. E aí a gente também analisa a questão do dinheiro, né? Porque tem uma entrada e saída de dinheiro, né? Então pode ser tanto um pedido com forma de dinheiro, entradas ou saídas sempre são dinheiro. Normalmente quando a gente fala de caixa a gente fala do dinheiro físico, tá? Então isso aqui também tá ligado ao somente dinheiro, tá? Então se eu adicionar uma entrada aqui de R$ 10, troco. Então finge que colocou duas notas de 5 a mais aqui no caixa. Olha só, agora temos 110 e tal. Mas vou adicionar uma saída para pagar o motoboy. E aí, né, deu, sei lá, R$ 16 do motoboy. Você vê que ele contabiliza no somente dinheiro. Aparece aqui como uma saída do caixa, né? Aqui também tem outras entradas. E então, beleza. Para fechar o caixa, né? Olha só, essa é a visualização padrão, sem as bandeiras, né? Então, outros, cashback, crédito online, vale refeição, cada um a gente tem que colocar o valor. Aqui é o valor esperado, tá? E o valor real que o usuário vai inserir. Aqui a gente mostra a diferença de quanto falta e que uma notificação vai ser enviada ao proprietário da loja sobre a diferença encontrada. Bom, eu vou mostrar também com o outro. Opa, aqui como funciona com as bandeiras, né? Olha só, ele até começa a discriminar também aqui na notinha. E aí quando a gente vai fazer o fechamento de caixa fica bem mais chato, né? Bem mais complexo. Mas aí inserir o valor da da bandeira, né? O legal aqui é que conforme você preenche aqui, ele soma, tá? Os valores que estão nas bandeiras para pegar e compor esse valor total. Então não tem que ficar inserindo ele de novo. Então talvez a gente possa até tirar.
né? Quando for nessa opção. Então, deem o feedback se vocês concordam com isso também, tá, gente? É uma V0. Então vamos lá, 59,80, beleza, foi tudo, 119,80. Tá, agora o valor bate, né? Vamos fechar o caixa. Ele vai imprimir uma notinha aqui pra gente. Depois disso, né, ó, fica aqui o resumo do fechamento, do que aconteceu no último caixa, tá? Isso aqui, ele vai ser exibido somente se você foi o usuário que fez esse último fechamento de caixa, tá? Senão vai ficar aquela telinha igual inicialmente, né? Não tem nenhum caixa aberto. E aí, para você abrir, um detalhe, não pode mais de um caixa aberto, tá? Então não vai ter como abrir mais de um caixa, vai ser somente um caixa por enquanto. Depois a gente pode pensar em como trabalhar nessa questão de ter dois caixas, por conta de que fica difícil, né, a gente contabilizar em caixas separados cada um dos pedidos, tá? Então, por isso que eu fiz num caixa único simplificado, tá? Então, vamos ver o histórico, né? A gente consegue ver aqui. Também dá de filtrar por usuários que fecharam o caixa, tá? Tem um filtrozinho aqui no histórico. Vendo os detalhes, olha, a gente vê a notinha, ela é muito parecida com a notinha que é impressa, né? Um pouco de diferença por causa do formatador do HTML. E aqui a gente tem a opção de imprimir de novo, que fica um resumo, né, do que aconteceu naquele caixa para poder consultar. Esse caixa é do dia 25/8, das 18h51, né? Ele entrou inicial 100, final 543, teve 459 de pedidos, né? Tem esses resumos de informações. Aqui quando ele iniciou e quando ele finalizou, tá? Nesse horário. Na notinha, ele também aparece quando fechou aqui, tá? Fica desse jeito mais extenso, né? Olha só, se eu pegar aqui o histórico, ver os detalhes, você vê que muda também a exibição, tá? Em todos os lugares a exibição muda com essa configuração aqui, de bandeiras de cartão ou não. Então, feito isso, você, né, é um fluxo bem simples, você vai abrir, colocar quanto você tem de troco, vai ir caindo os pedidos aqui. Se tiver alguma adição ou remoção, né, de saldo, tem a possibilidade ali. E aí, com o fechamento, você só preenche, né, vai mandar uma mensagem para o dono e fica aqui registrado no histórico para poder consultar depois. Por enquanto, a funcionalidade de fechamento de caixa está funcionando dessa forma. Alguns detalhes bem importantes lembrar para vocês. A pessoa que abre o caixa é a mesma pessoa que deve fechar o caixa. Por enquanto, o histórico e as configurações de banners, elas estão disponíveis apenas para gerentes e para os donos da loja. Outra coisa muito importante é que você não consegue hoje ter dois caixas abertos ao mesmo tempo. Por exemplo, um caixa presencial e outro do delivery. Por enquanto, a gente só tem a funcionalidade de um único caixa, porque a gente está focado mesmo em fazer as ferramentas para o seu delivery e a experiência do seu cliente ao pedir de você por delivery ser a melhor possível. Mas no futuro a gente consegue pensar em como viabilizar isso para vocês da melhor forma. Por favor, deixem aqui nos comentários sugestões para a gente ir otimizando cada vez mais. Lembrando que essa é só a versão inicial e qualquer dúvida, qualquer sugestão, feedback, vocês podem chamar a gente no nosso canal de suporte também, tá bom? Ficamos à disposição. Até mais!